Muito boa tarde, Pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, dia 23 de outubro de 2018, vídeo de número 132. Eu coloquei como título Paulo em Atenas para fazer algumas considerações sobre a sua passagem por toda a Ásia e a maneira como ele, principalmente na última viagem, quando voltando de Jerusalém foi preso e teve aquele contato com Festo, com Agripa, para ser levado depois para Roma, por quanto tinha apelado para a cidadania romana. Mas o que eu quero chamar mais atenção neste vídeo é exatamente a maneira como o apóstolo tratava, como Jesus também tratava as pessoas. Por que estou falando sobre isso? Porque às vezes eu vejo pela rede social como, por conta de divergências doutrinárias ou de entendimento, enfim, pessoas tratam as outras como, só falta chamar de demônio, mas implicitamente acabam chamando. A escola que eu aprendi e vivi para ser crente em Jesus, ela me mostrou para mim a importância do respeito no trato com as pessoas. Eu até escrevi um artigo no meu blog sobre gay, qualquer coisa assim, faz um bom tempo isso, e um rapaz escreveu para mim, disse: olha, eu já fui evangélico, sou filho de crente, e eu digo para o senhor que sempre que eu leio alguma postagem acerca da questão da sexualidade, da escolha, da opção, eu fico muito irritado da maneira como as pessoas tratam. Mas com a sua postagem, eu li tudo, não me irritei. E por que não se irritou? Porque eu passei a mão na cabeça? Não. É porque o meu papel, o nosso papel, não é irritar as pessoas, salvo se elas nos odiarem por conta da verdade. Há pessoas que acabam nos odiando, nos rejeitando, tratando mal, por conta disso, mas não por conta de grosseria da nossa parte. Então, vamos falar de alguns pontos aqui, e eu peguei da segunda viagem de Paulo, Atos 17, alguns trechos. Paulo, o discurso em Atenas causa um grande alvoroço, e diz o seguinte: os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram para lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Na versão de Almeida atualizada, o espírito se revoltava nele, em face da idolatria. Bom, é uma expressão um pouco forte, revoltar aqui, que passa a impressão de que ele estava irado. Não, se revoltar-se dentro de si significa mover-se dentro de si. E Paulo se moveu, se comoveu pela situação da cidade tão entregue à idolatria. E alguns filósofos epicureus e estoicos, e os que estavam ali ouvindo ele, estavam lá acostumados a dar sermão para o povo, e vendo agora o apóstolo pregando coisas diferentes, contendiam com ele. E uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Isso basta em princípio. Eu vou mostrar depois um pouco mais para baixo o efeito de uma palavra pregada sob a graça do Senhor e ungida pelo Espírito de Deus. Vamos lá para Atos 17, 22, 23, quando ele, estando no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu pelos vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha que beleza de palavra, né?
vocês são idólatras, vocês vão para o inferno, vocês estão perdidos. O papel de Paulo era tirar do inferno, era anunciar a Cristo, a sua graça, a salvação, o perdão pela morte expiatória na cruz do Calvário. Jesus, assim como Paulo em algumas ocasiões, e a gente lê isso nos textos dele, quando ele fala sobre aqueles que vivem no meio da igreja imitando, sabe, com aparência de piedade, a maneira como Paulo trata duramente, mas sem ofensas morais, duro na palavra, na sentença. E aí em Marcos 11, 15, 17, Jesus tinha de Jerusalém, voltou, veio novamente para Jerusalém. Entrando no templo, ele começou a expulsar os cambistas que compravam e vendiam, derrubou a mesa dos cambiadores, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém ficasse levando vaso pelo templo, circulando por dentro. Acho que na hora do culto. Imagina Jesus em culto em algumas igrejas, prega, as pessoas gostam de dar um copinho d'água lá, 2 horas de culto, o camarada vai buscar água, vê outro lá com uma jarra de água, um copinho de água, 2 horas de culto. Só se estiver doente mesmo, né? Caso contrário, meu Deus, que vício maldito, né? Precisa vir comigo não, estou sendo maneiro. E os ensinava a dizer, não está escrito que a minha casa será chamada a casa de oração por todos os povos, mas vocês fizeram dela covil de ladrões. Covil de ladrões, por quê? Porque usavam o templo para negociadas, para trocar dinheiro, para vender sacrifícios, para tantas coisas, não é? E a gente até sabe pela história que eles vendiam ali por perto do templo, quem sabe no próprio área do templo, pedaços ou trechos de Bíblias, né? Enfim, negociava o que podia, o negócio era ganhar dinheiro. Olha, eu juro, sem maldade, sem aqui sentenciar ninguém, mas se eu tiver aqui parar na porta do templo para vender livro, revista, disquete, CD, DVD, ou seja lá o que for, eu acho que eu morro de fome. Eu não consigo, não dá para mim, entendeu? Quem consegue sem problema nenhum, se faça o que achar conveniente. Às vezes a igreja não tem um lugar, espaço lá para, né? Mandei lá para um canto lá e fica na porta da igreja, mas tudo bem, deixa para lá. Não mexe com isso. A maneira como Paulo tratou os atenienses, não é? Com uma maneira delicada, firme, não é? Que serve de exemplo para todos nós. A maneira como Paulo tratou Festo, potentíssimo Festo, eu não falo palavras, eu falo palavras de são juízo, porque Festo para você, por pouco queria me convencer, não é? Aliás, no caso em Atos 24, 25, quando Paulo falou sobre 3 coisas, olha só, Festo ficou amedrontado quando Paulo dissertou sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Ninguém gosta, né? Quando você fala que Jesus vem, que o mundo vai ser destruído e tal, ao final dos tempos, a nossa pessoa fica apavorada. Na igreja, então, os irmãos padres vão jejuar na segunda-feira, sabe, pedir perdão para Deus, é uma coisa séria. Mas, aí, né? Paulo dá um ensino para Timóteo, lá no capítulo 2, verso 22 a 26, diz assim: foge também das paixões da tua mocidade, ou da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e paz, com que aqueles com o coração puro invocam ao Senhor. Rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, instruindo com mansidão os que, até os irmãozinhos petistas, não é? Alguém fala, o senhor está zangado, pastor? Eu não fico zangado. Palavra que eu não fico zangado. Eu vou cansando vocês, ou sei lá, me cansar ou não me canso. Mas, disse ele, não é? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Preste atenção, vocês que falam tanto em eleição, né? Instruindo com mansidão os que resistem. Se o cara tem chamada, por que resiste? Não resiste, mas
mas aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Quer dizer, Paulo não se cansava, não é? E tornaram a despertar. Bem, o que é importante nisso tudo, eu quero resumir rapidamente essas informações bíblicas, não é? É que nós temos, se todo mundo tivesse o mesmo tamanho espiritual nosso, se todo mundo tivesse a mesma capacidade de visão nossa, se todo mundo tivesse a mesma inteligência nossa, desculpa, eu não estou falando de mim, hein? Se todo mundo tivesse a mesma estatura cristã nossa, meu amigo, estaríamos já no céu. Mas as coisas não são assim. Há diferenças de altura, tamanho cristão. Há diferença de compreensão, de entendimento. Como tem pessoas que medem sarrafo, aqui tem gente que não lê Bíblia. Claro, está cheio de crente nesse Brasil afora que não lê Bíblia. Uns porque não sabem ler, outros porque não tem essa habilidade, essa desenvoltura para a leitura bíblica. Vão para os cultos, lá eles ouvem a palavra, mas são fiéis. Mas o cabra lê Bíblia, vira página de Gênesis Apocalipse, mas é uma vida de infidelidade, uma vida que não produz fruto nenhum para Deus. Deus não está interessado nisto. Compreendem? Deus nos abençoe e nos dê graça. Aprendamos a respeitar as pessoas como elas são. Sempre disse nas nossas igrejas. Não tem aqui um padrão na parede ali, uma medida em que todo mundo que quiser congregar comigo tem que passar no padrão, tem que estar na mesma estatura. Isso simplesmente não existe. Grande abraço. A paz de Cristo, que é importante no nosso coração, que a gente consiga transmitir paz. Pregar para quem quiser, para qualquer religião, sem irritar ninguém. Pregue Cristo, ninguém vai ficar irritado. Pode até virar as costas e ir embora. Grande abraço, grande beijo a todos.